tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está me assistindo, mas eu gostaria de me apresentar. Por isso, se você não me conhece, eu me chamo Aline Figueiredo e eu vou trazer um tema muito importante. Novo nascimento / salvação, a porta de entrada. Muitas vezes a gente, como cristão, a gente fica perdido. Eu sou salvo, mas eu sou salvo do quê? Por que eu precisei ser salvo? Para onde eu vou? O que eu faço com essa salvação? A gente às vezes gera, nos nossos pensamentos uma série de questionamentos. Gente, estou até gripada, peço perdão, mas eu tinha um cronograma com o Senhor e a gripe não vai impedir que eu venha aqui gravar esse vídeo e postar ele para vocês assistirem, amém? Peço as orações de vocês, peço o revestimento em oração de vocês, peço que vocês intercedam pela minha vida e pela vida da minha família. Antes de estar aqui, é necessário que a gente se revista, que a gente ore pedindo a proteção do Senhor, porque a gente sabe que a gente não pode brincar, com as coisas sobrenaturais, com o mundo espiritual. Então esse é o nosso tema de hoje, novo nascimento, a porta de entrada. Sejam bem-vindos ao canal e eu espero que vocês gostem desse vídeo. O nosso texto base vai ser lá em João 3,3, onde o Senhor fala bem assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ou em verdade vos digo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí a gente tem até aqui que Nicodemos fala ao Senhor: mas pode um homem entrar de novo no ventre da sua mãe, né? E o que quer dizer esse nascer de novo? A gente vai estar aqui esboçando e a primeira coisa que a gente relaciona com o novo nascimento é o acesso à vida eterna. Porque nós somos seres espirituais e com o novo nascimento a gente acessa um novo patamar. A gente acessa o patamar espiritual. A gente tem acesso à comunhão com o Senhor de novo. Esse é o cerne da salvação. Esse é o principal objetivo, acessarmos a vida eterna. Mas eu preciso te falar que a salvação ela não se limita única e exclusivamente ao acesso à vida eterna. Porque a gente sabe que quando a gente é salvo, a gente também ganha uma missão. Uma missão de levar o reino de Deus aonde quer que nós entramos, aonde quer que nós trabalhamos, aonde quer que a gente passe, a gente tem que levar o reino de Deus. Isso é uma missão que fica impressa no nosso DNA. Aí eu te pergunto, o que você pensa quando ouve falar em salvação? Seu primeiro pensamento. Guarda essa resposta para você e se ela tem a ver com a eternidade, você não está tão errado assim. Mas as pessoas elas conseguem gerar outras possibilidades de criatividade, Então deixa nos comentários aquilo que você entende, que você acessa quando adquire a salvação, amém? Mas será que é somente isso? É certo que somos redimidos, regenerados e adotados pelo Senhor. Mas o que isso significa? A gente precisa entender de uma vez por todas que após a gente ter o nosso espírito regenerado, a gente tem acesso a uma nova natureza. Essa nova natureza diz plenamente, vinculada a um novo nascimento. O que é esse novo nascimento, Aline? Eu posso voltar no ventre da minha mãe, assim como o Nicodemos questionou? Não é sobre um novo nascimento natural. A nossa natureza adâmica, nós somos descendentes de Adão. Todos nós possuímos a natureza pecaminosa de Adão. Essa é a nossa natureza, a natureza adâmica. Nascemos assim e morreremos, essa parte terrena, assim. Não tem como você se despir dessa natureza. Mas quando você aceita Jesus, um milagre acontece. Na sua conversão, o seu espírito ele é vivificado. Há uma justificação espiritual. Antes o teu espírito ele estava desconectado com Deus, ele estava separado de Deus. Mas a partir do momento que você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, você pode se conectar de volta ao Senhor. E essa conexão ela acontece por intermédio do Espírito Santo de Deus, que passa a habitar dentro de mim e dentro de você. Ele vivifica o nosso espírito, que antes estava morto. Por isso que a gente não consegue entender quando a pessoa não tem Jesus. Ela não consegue entender as coisas que você vai falar para ela. Ela não consegue discernir aquilo que é espiritual. Porque a palavra nos ensina que um espírito, ele testifica com o outro espírito. Agora, se o espírito de quem você está conversando aqui ainda está morto, ainda está perdido, longe da salvação, como que ele vai testificar com o seu? Por isso é importante, a gente pregar as boas novas para essas pessoas, para que elas possam receber a salvação e também ter o espírito vivificado.
E já tô aqui introduzindo, né, o que é a missão de quem tem acesso ao reino de Deus. A nossa missão é essa, a nossa missão é vivificar os outros que ainda não tiveram acesso. A gente não vai vivificar, claro, o Espírito Santo, mas nós somos instrumentos do reino. A gente precisa ter noção do quão importante e quão sério isso é. A gente às vezes ignora para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos aquilo que acessamos. Quantas vezes a gente tem preguiça de estar na comunhão com o Senhor, a gente tem preguiça de estar em oração, em jejum, em leitura bíblica. 15 minutos tá bom. Um capítulo por dia? Não, tá ótimo. A gente está limitando a porção de revelação que o Senhor vai derramar sobre nós. E assim a gente praticamente cancela ou ignora o que Jesus fez na cruz. O homem lá no Éden, ele estava conectado perfeitamente com o Senhor. Quando ele desobedece, quando ele peca, ele se separa do Senhor. O seu espírito morre de forma automática. E durante todo o Velho Testamento, a gente vê a menção da necessidade de sacrifícios para perdão de pecados. Mas na cruz, o sacrifício é eterno, porque Jesus ele tem um sangue santo e um sangue eterno. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele foi capaz de redimir todo o pecado da humanidade, porque ele é um sangue eterno. E isso que ele fez por mim e por você foi para que possibilitasse que a gente tivesse acesso novamente à comunhão com o Senhor. Infelizmente, não livres do pecado, mas temos poder sobre ele agora. Ele não mais nos domina. Aquilo que nos separa de Deus não mais nos domina. Está presente na nossa carne, mas a gente tem poder para governar. Amém? Através da capacitação do Espírito Santo. Vamos continuar aqui no esboço, senão eu me perco, começo a falar aqui um monte de coisa com vocês. Às vezes eu esqueço de falar algo. Logo, a salvação não tem um fim em si mesmo. Eu não sou salvo só para ser salvo, certo? E sim, é o início de um novo tempo na vida daquele que acessa a porta do reino de Deus. O início de um novo tempo para aquele que acessa a porta do reino de Deus. Meu Deus, é forte. Acessar a vontade de Deus para a humanidade. Esse é o principal objetivo da salvação. Além de você ser salvo, conectado ao Pai, podendo ter comunhão e relacionamento com Deus, você agora tem acesso à vontade de Deus, tanto para a sua vida quanto para a humanidade. Meu Deus, você agora tem acesso ao centro da vontade de Deus para com todas as pessoas, para com todo o globo, para com toda a humanidade. Isso é muito forte, gente. E às vezes a gente ignora o poder e o acesso que a gente tem quando aceitamos Jesus. Através dele, a gente pode todas as coisas. A gente pode entender o plano do Criador dos céus e da terra. Isso é muito forte, a gente vive ignorando isso. E como padrão, Jesus nos deu uma oração, certo? O Pai Nosso, lá em Mateus 6. Em Mateus 6:10, tem uma parte da oração do Pai Nosso que fala bem assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que o Senhor está ensinando aqui, mais uma vez, trazer a vontade do céu para a terra. Isso nada mais é do que, quando você acessa o reino de Deus, não é para você acessar a salvação na vinda de Cristo quando você falecer. Não, não é isso. O Senhor, ele te dá acesso à vontade de Deus agora, ele te dá acesso ao reino de Deus agora, e você pode trazer essa realidade lá do céu para cá. Gente, vocês ouviram os cachorros, né? Linda e Bud. Minhas joias preciosas. Então, gente, então é... Meu Deus! Mais fácil. Vou cortar essa parte, né? Vai. Gente, se nós não tivéssemos a possibilidade de acessar o reino de Deus, você acha que o Senhor teria colocado isso na nossa oração padrão? Ele padronizou isso para que a gente pudesse entender que possamos sim acessar as realidades celestiais aqui para a Terra. Trazer essa realidade e viver o reino nos nossos dias. A gente tem que estabelecer governo, trazer o reino de Deus para os nossos dias e sim acessar essa realidade todos os dias. Isso é o que o Senhor deseja para mim e para você. Vemos que Jesus não faz questão de enfatizar a salvação na oração, modelo que ele ensinou. Ele não enfatiza, em nenhum momento o Senhor vai falar de salvação aqui, certo?
Ao invés disso, ele procura enfatizar o que realmente importa, que é trazer o céu, o reino, para a terra. Ou seja, expressar a verdadeira vontade de Deus para com a humanidade. Logo, seguido da salvação, precisamos entender que temos uma missão para cumprir. Salvação mais missão. Qual que é a nossa missão? Além de trazer o reino para a terra, a gente vai fazer isso como? Como que a gente traz o reino de Deus para a terra? A gente precisa compreender o reino. E o reino possui dinâmicas, o reino possui princípios, o reino é complexo. E a gente só tem acesso ao conhecimento perfeito do reino através da leitura bíblica, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. Provérbios, Eclesiastes vai ensinar uma série de princípios do reino de Deus. Viver os parâmetros do céu aqui na terra, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. A gente precisa trazer esses princípios bíblicos para o nosso dia a dia. Os frutos do Espírito, né? Paciência, a gente precisa abandonar a maledicência, pensamentos vãos, o pecado, pecados de estimação, tudo aquilo que nos separa de Deus. A gente precisa extinguir a nossa vida. E às vezes a gente se acha santo demais. Meu Deus, como eu tô santo, né? Não tenho pecado. Mas aí você precisa dar uma atenção ao Salmo 139 e buscar e pedir ao Senhor para que Ele sonde o seu interior, sonde o seu coração para ver se tem algum caminho ou algum comportamento que você ainda não está refletindo ele. E esse salmo é uma leitura para o resto da nossa vida, porque se a gente fosse santo, a gente podia ser arrebatado. Ou seja, a gente não tá, se a gente está aqui ainda pisando, é porque ainda estamos precisando ser aperfeiçoados pelo Senhor. Nós acessamos o DNA divino, a comunhão foi restabelecida. O que antes a nossa natureza corrompida não podia acessar, hoje nossa natureza espiritual pode. Gálatas 2:20. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Querido, se o Espírito de Jesus vive dentro de você, se o Espírito Santo habita dentro de você, não é mais você quem vive. Mas Aline, eu ainda governo os meus dias. Então a gente precisa rever as nossas atitudes e em tudo que a gente for fazer, a gente precisa questionar ao Senhor. Pai, tô fazendo certo? Espírito Santo, sei que você tá aqui dentro. Me ajuda. O que eu faço? E a gente às vezes acha isso ridículo ou às vezes a gente acha isso um exagero. Não, isso aqui eu posso decidir. Isso aqui eu vou fazer. Isso aqui eu posso ver no Google. Isso aqui eu posso ver no YouTube. E às vezes a gente ignora que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Não lembro a referência bíblica, mas eu posso pôr aqui no vídeo. E ele vai nos ensinar todas as coisas. Gente, isso é muito forte. Vou deixar aqui a referência bíblica como legenda, amém? E como que isso é possível? A nossa natureza de pecado, ela jamais nos permitiria fazer isso. Por isso que o Espírito Santo veio habitar dentro da gente. E isso nos permite, nos possibilita vencer e trazer a realidade do reino para a terra. Essa é uma capacidade sobrenatural, porque agora somos seres espirituais. Se fôssemos para ser seres naturais, não precisaríamos que o Espírito do próprio Deus viesse habitar dentro da gente. E uma base bíblica é João 14:17. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Assim como nós estamos em Cristo nas regiões celestiais, o Espírito vivo do próprio Deus está em nós. Gente, a gente precisa ter noção do que carregamos. A gente precisa ter noção daquilo que o Senhor depositou na gente. E a gente precisa viver à altura disso. O Espírito do próprio Deus vivo habita dentro de mim. Eu ainda tô dando com a porta na cara. Eu ainda tô errando. Eu ainda estou entrando em relacionamentos que o Senhor pediu pra mim não entrar. Eu ainda estou acessando portas de emprego que Jesus já falou que não me quer dentro de 4 paredes. Por que eu tô ansiando coisas que o Espírito Santo de Deus já falou que não é pra mim? Então a gente precisa acessar essa realidade e andar à altura daquilo que o Senhor nos revela a respeito de nós. Amém? Mas para a gente acessar essa altura, acessar tudo que o Senhor tem pra gente, a gente precisa saber o que é o reino, quais são os princípios, os paradigmas, o que eu preciso fazer para andar à altura do reino de Deus. E eu deixo um desafio: buscar na Bíblia as formas de manifestar do reino de Deus no seu dia a dia. Comportamentos. Gente, Jesus, ele é o reflexo vivo do próprio reino.
Então todos os comportamentos que ele tem são espelhos para que eu e você possamos repeti-los sem sombra de dúvida, sem nenhuma insegurança, porque o Senhor nunca erra, o Senhor sempre acerta. Então que a gente possa entender essa realidade que o Senhor nos apresentou de uma forma extraordinária. Gente, o Senhor, Ele quer que a gente acesse um novo nível nele. E para isso a gente precisa entender que a salvação, ela não é somente para mim e você viver eternamente com Ele, mas sim para a gente tomar posse da nossa missão aqui na Terra e começar a exercê-la. Amém? Eu oro ao Senhor que você receba essa palavra de encorajamento hoje e realmente decida viver a missão de Deus aqui na Terra. Eu agradeço pela visualização do meu vídeo, se inscreve no canal, compartilha, que esse vídeo chegue a muitas e muitas pessoas, porque o conteúdo é realmente extraordinário. Amém?